Olá, sejam bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje temos connosco o professor Carlos Rezende e vamos falar sobre handball e o feito inédito da nossa seleção nacional masculina que ficou em quarto lugar no Mundial. Professor, é um prazer tê-lo aqui connosco, obviamente, para falarmos sobre handball, um desporto no qual brilhou ao mais alto nível e é o mais acreditado, se calhar, para falar sobre isto. E vou começar precisamente pelo Mundial de Handball, que é o que vai marcando a atualidade, e por este feito histórico da seleção nacional. Já estava à espera, tendo em conta os últimos torneios, não é? Vamos, então, em primeiro lugar, bom dia, muito obrigado pelo convite. De facto, eu joguei a um bom nível, mas felizmente por um lado ou infelizmente por outro, não a este nível. Ou seja, nós lutávamos muito numa fase inicial para estar qualificados. Exato. Depois passamos a conseguir estar-lo, mas nunca conseguimos nos aproximar das melhores equipas, feito que esta seleção conseguiu. Esta seleção mostrou a todo o mundo que está muito próximo do melhor que há no handball mundial, e isso nós, infelizmente, nunca não conseguimos estar. Essa é a verdade. E como é que o professor vê esta evolução do handball nacional, onde se vê também já jogadores de outro portento físico, também faz parte da sociedade portuguesa a crescer cada vez mais, jovens muito atléticos, também a ajuda dos cubanos, que também ajudaram... Pois, isto temos que separar aqui em várias etapas. Sim. De facto, voltando aqui atrás, em 89, 1990, a minha se calhar não era nascido, eu quando entrei na seleção nacional, eu com 1,92 m era o mais alto. Se não era o mais alto, estava muito próximo disso, mas recordo-me que era, de facto, hoje os jovens, já temos jovens com alguma qualidade, tanto o Cavalcanti tem 2 metros, o Salvador também deve ter ali perto, mas também a verdade é que não são muitos, estamos a falar de 2 atletas, o Francisco, o Martinho, o Rui Silva, o Fábio, não tem todos, ou a minha altura ou menos que isso. Exatamente. Também, não é? Também é verdade que ao longo dos tempos o jogo tem ido mudando e as regras, e a regra da reposição da bola em jogo após golo foi realmente a regra que veio revolucionar o ritmo do jogo. Veio mudar um bocadinho o jogo no sentido em que o jogo hoje joga-se pelo campo todo e não apenas muito chegado entre o espaço entre os 6 e os 9. Eu cheguei a jogar, portanto, ainda apanhei uma geração onde o jogo era muito entre os 6 e os 9 e os jogadores muito colados à linha. Era um jogo muito mais parado, por assim dizer, onde realmente os jogadores altos de facto tinham uma preponderância muito grande. Com a evolução do jogo, esses jogadores altos deixaram de ter essa preponderância e nota-se cada vez mais os jogadores, aparentemente do ponto de vista físico, não transpiram aquela ideia de ser jogadores muito fortes, mas cuja potência, cuja velocidade é estonteante e eles conseguem ultrapassar. Fazem a diferença. Voltando também um bocadinho atrás, pegando um bocadinho na evolução do handball português, de facto houve uma fase onde a naturalização dos jogadores cubanos deu-nos um incremento, porque eles tinham um morfotipo que nós não tínhamos. Exato. Ou seja, jogadores como o Daimar Salina, como o Vitório Iturriza, como o Alfredo Quintana na baliza, eles ajudaram-nos a fazer aquilo que nós não fazíamos, que é, nós passamos a entrar. Ou seja, esta geração é constituída pelos jogadores mais experientes que numa primeira fase não conseguiam estar nos campeonatos, quer da Europa, quer do mundo. Depois também, com a ajuda, uma preciosa ajuda dessa rapaziada cubana, passamos a estar. Ainda com essa rapaziada, começámos a bater os recordes para trás, ir aos Jogos Olímpicos pela primeira vez e agora fazer este brilhante ultrapassar de etapas, porque neste campeonato nós conseguimos atingir os oitavos de final pela primeira vez, atingir os quartos de final e chegar a umas meias finais. Foi brilhante. Os oitavos não, os quartos pela primeira vez. Os oitavos já tínhamos conseguido, porque já tínhamos estado num 7º na minha geração. Esta geração já tinha conseguido um 6º, portanto, e agora é pela primeira vez. Não, mas é brilhante.
Também dizer, e não podemos dissociar, portanto, passou a primeira geração da malta mais experiente, com o Fábio, o Rui Silva, o António Areia, o Portela, eu julgo que não estou aqui a deixar ninguém de fora. Depois entraram o Daimar Salino, o Alfredo Quintana, o Vitório Torres a dar uma ajuda bestial. E depois há esta geração agora mais nova. Aqui pelo meio há a geração do Alexandre Cavalcante e do Gustavo Capdeville, e agora há a geração do Salvador, do Martim e por aí fora. Há aqui um elemento que é comum a tudo isto, que é o Paulo Jorge, o meu colega Paulo Jorge Pereira. Portanto, ele teve essa árdua tarefa por um lado, mas sábia tarefa também por outro, ainda bem, que conduziu uma equipa que não ia a passar a ir e agora a atingir estes resultados. Sim, eu também queria perguntar isso, o papel que o Paulo Jorge Pereira teve em aglomerar. É decisivo porque estas todas as diferenças em termos de geracionais e estas diferenças nos resultados é exatamente com o Paulo Jorge. O Paulo Jorge Pereira é com o Paulo Jorge e a sua equipa. Não podemos esquecer que cada vez mais uma equipa técnica vale pelo seu todo, mas é com a sua equipa, liderada por ele, que consegue passar a ir e passar a ter estes resultados. Exatamente. E foi um torneio extraordinário, tivemos 2 derrotas. 2 derrotas que foi a... E uma derrota, nós estamos a falar... Esta última derrota, nós não podemos... Eu julgo que as pessoas não têm às vezes a noção do que é isto. Mas nós conseguimos ganhar contra quem? Exatamente. Nós eliminamos, por exemplo, a Alemanha, que é só o país que tem o campeonato mais profissional. Portanto, às vezes eu digo assim aos meus amigos, olha, tu, aqui à malta do Porto, tu estás a ver o pavilhão do que o Porto tem. O pavilhão do Porto tem, é espetacular. É brilhante o pavilhão do Porto. Olha, sabes quantas pessoas leva? Não sei. O pavilhão do Porto leva 2.000 pessoas. Tu sabes quanto é que leva um pavilhão na Alemanha? Eu não faço ideia. Olha, o pavilhão do Rhein-Neckar-Löwen leva 16.000. Exato. São 8 vezes mais. Ou não sei quem leva 10.000, leva não sei o quê. Eles ficam assim a olhar. Mas é que e enchem sempre. Cheios, exato. E isto conseguimos eliminar. E depois nós não chegámos ao prolongamento por um golo, não é? E são situações que acontecem, não é? Mas já é brilhante estar a lutar taco a taco, e a verdade é que Portugal mostrou que podia ter ganho. Exatamente. A França, nós temos qualquer coisa como 40, dos números podem não ser estes, mas são 40 e poucos inscritos na Federação Portuguesa de Handball. Do outro lado é só 500.000. Exatamente. Portanto, é contra estas equipas que nós lutamos. E já lutar é um feito fantástico. Exatamente. É um feito fantástico. E como é que o professor... Também há aqui um aspecto dos clubes e dos núcleos duros que muitas vezes ajudam numa seleção. Com certeza que sim. E neste caso temos o Sporting e também um grupo grande do Futebol Clube do Porto, mas eu ia mais para a exportação também do jogador português. Cada vez mais saem para fora e para os melhores campeonatos. Isso também tem sido uma ajuda fundamental para este nível de... Assim, quando se consegue assim resultados, agora tudo é mais fácil. Mas claro, eu diria que há uma comunhão de variedíssimos pontos. Se calhar numa primeira etapa a ajuda dos rapazes cubanos foi primordial para conseguirmos. Agora, eu diria que a aposta que as equipas como o Porto, como o Sporting, como o Benfica fazem na modalidade. Exato. E isto que eu vou dizer não é politicamente correto. Nós devemos ainda temos uma herança grande ao ex-presidente do Sporting, que é o Bruno Carvalho, que ele teve uma aposta tão grande no handball que os outros, para o seguirem, tiveram que ir atrás. E isso é algo que é uma herança que nós devemos também respeitar. Vale o que vale, não é? Mas só para para podermos comparar, eu, quando era atleta no Futebol Clube do Porto, a equipa técnica era constituída por um treinador e um treinador adjunto. Exato. Okay? Hoje, a equipa técnica do Futebol Clube do Porto é constituída pelo treinador, um treinador adjunto, treinador de guarda-redes, um preparador físico, 2 fisioterapeutas. Pronto, nós tínhamos um fisioterapeuta também. Nutricionista, psicólogo. Claro. Esta é a equipa técnica do Porto, mas a equipa técnica do Benfica é semelhante e a equipa técnica do Sporting também é semelhante. Analistas de vídeo e por aí fora. Houve um investimento muito grande nos 3 grandes também. Sim. Em termos financeiros, os orçamentos são incomparáveis. Também, infelizmente, ainda incomparáveis com os melhores que se faz lá fora. Mas
para o nosso tecido desportivo, já tem uma dimensão assinalável e já permitem ter condições aos atletas ao nível das melhores. Portanto, o que difere é a capacidade de contratação. Ou seja, uma equipa alemã, uma melhor equipa polaca, uma melhor equipa húngara, uma melhor equipa dinamarquesa tem uma capacidade de contratação, porque o orçamento é maior, muito diferente ainda das equipas portuguesas. Mas no que concerne ao trabalho do dia-a-dia, ela já está colada com o melhor que se faz no mundo. Exato. E isso também permite maior facilidade para o jogador sair e também se adaptar rápido. Permite que tirar o máximo, ou experienciar o máximo da qualidade do jogador português também. Exatamente. E também as presenças na Liga dos Campeões vão ajudando, não é? Isso é um facto. Ou seja, o Porto foi durante muito tempo à Liga dos Campeões. Eu, infelizmente, o ano passado, e comigo não fomos campeões, está o Sporting, mas também honra seja feita. O Sporting está a fazer uma campanha na Liga dos Campeões fantástica, não é? Ou seja, esta classificação de Portugal vai ao encontro daquilo que tem sido exatamente essa prestação que o Sporting está a ter. Mas o Benfica também conseguiu vencer uma Liga Europeia há bem pouco tempo. O Porto tinha estado também nos quartos de final. Ou seja, já começam a haver alguns resultados de destaque das equipas portuguesas lá fora. E como é que o professor, agora falando mais aqui num plano nacional, que o professor segue obviamente o handball nacional, como é que vê, quer dizer, este êxito da seleção, com certeza que vai chamar mais jovens, é assim que normalmente funciona. Como é que estes clubes, por exemplo o ABC também, onde o professor treinou e jogou, é um clube também fundamental, essencialmente na formação, e outros, por exemplo nas ilhas também se trabalha muito bem o handball. Como é que a evolução destes clubes podem chegar? Já falou, o orçamento completamente diferente, são grandes, mas como é que a formação pode dar ainda mais ao nosso campeonato e elevar os jogadores? Infelizmente, isso que está a falar leva-nos por uma questão que é muito importante, que é a sustentabilidade dos resultados. Exato. Estes resultados, se nós olharmos às condições que os jovens, na sua maior parte, têm na sua formação, estes resultados são incomportáveis. Exato. Isto foi um fruto do acaso. Ou seja, é o facto de terem dois jogadores fora da caixa, como o Martim e o Francisco, oriundos de uma família que são pais handballistas. Exatamente. O facto do Salvador ter crescido tanto, o facto do Paulo ter juntado isto, o facto de atletas mais velhos e experientes com boa qualidade, como o caso do Rui e o António, terem tido uma conexão boa. Portanto, isto são situações que se juntaram todas, uniram num determinado momento e levaram este nome. Porque se formos olhar às condições que nós proporcionamos na formação, ainda estamos muito distantes daquilo que se faz lá fora. Não, eu diria que não por falta de qualidade nos treinadores, mas por falta de qualidade no que concerne a instalações desportivas e fundamentalmente a cultura desportiva. Exato. Porque se não vejamos, o que nos difere, na maior parte dos casos, é a falta de financiamento. E temos aqui um caso, nós estamos em Braga. Por exemplo, Braga é uma cidade Grande Braga, com mais de 200 mil habitantes, portanto, ao nível pouco menos que tem a Islândia, e a Islândia tem uma cultura handbolística muito superior. E porquê? Porque o handball lá é a modalidade principal ao longo de 9 meses. E aqui a modalidade principal, eu nem me atrevo a dizer que é futebol. Porque as pessoas se calhar não têm essa cultura desportiva. As pessoas gostam do Braga, as pessoas gostam do Vitória, as pessoas gostam do Porto, Benfica e do Sporting, mas se calhar do desporto em si, eu diria que não têm essa cultura. Infelizmente, aqui o que nos falta é exatamente essa cultura desportiva. Só para poderem comparar, a minha filha Joana esteve há 3 anos atrás, estava a jogar handball em França e na 2ª divisão. O orçamento desta equipa, 2ª divisão, handball feminino, eram cerca de 800 mil euros. Isto é o dobro do orçamento que o ABC tem na 1ª divisão. Exato. Masculino. Estão a ver? Masculino. 1ª divisão versus 2ª divisão, handball feminino. Atenção, com todo o respeito que tenho, e eu mais do que nem tenho, porque tenho 2 filhas que jogam, se compararmos aqui o handball masculino com o handball feminino, aliás, o handball feminino não consegue mais porque não tem um Porto, um Benfica, um Sporting a investir milhões. Exatamente. Porque senão se calhar também era um bocadinho diferente. Agora, também tinha isso infelizmente estive há pouco tempo num clínico na Madeira e se eu disser que vieram ter treinadores comigo dizer assim, pá, Carlos, mas nós treinamos uma vez num pavilhão, uma vez por semana, o resto
é em rings. São estas as condições que nós temos ainda. Eu também tinha nos meus apontamentos, lá está, porque tenho 2 filhas a jogar e também ao mais alto nível, e a Joana ainda mais... A Joana agora é um bocadinho mais alto que a Patrícia. Exato. E também queria que... Já explicou um bocadinho, que é as diferenças de orçamento, mas mesmo assim a própria Seleção Nacional Feminina vai fazendo os seus brilharetes. Fez, mas é uma luta titânica, porque de facto são armas completamente diferentes, ou seja, nós aqui... A maior parte das jogadoras praticamente paga para jogar, enquanto lá fora existem campeonatos onde ou totalmente profissionais ou semi-profissionais, onde têm melhores instalações, melhores condições de treino. Estamos a falar de mais uma equipa técnica um bocadinho mais heterogénea, mais completa. E aqui muitas vezes os treinadores têm que ser assim uns messias de gostar imenso. Infelizmente é assim, ainda nos falta virar um bocadinho o desporto ao contrário, mas isto, atenção, não se passa apenas no handball, pelo contrário, passar-se-á até no futebol, mas se calhar numa dimensão um bocadinho inferior. É que está um bocadinho ao contrário, que é, por exemplo, começa logo por não existir uma carreira de treinador de handball. E então o que nós podemos observar é ter um jovem que acabou de sair da faculdade ou acabou de se formar na federação e vai treinar os jovens, está lá, e é lançado literalmente para as feras, entre aspas, e tem um jovem treinador com toda a inexperiência, com todas as suas dúvidas, a trabalhar logo ali com 16, 20 jovens, às vezes em meio campo. Exato. E 2 a 3 vezes por semana. Ou seja, este jovem oferece para aí 150 euros, 200 euros, 250 quando o recebe. Isto não dá para pagar as despesas de transporte e por aí fora. Veja como é que alguém pode investir numa carreira de treinador quando este exemplo que eu dei, se calhar, representa 85% a 90% do tecido de treinadores. Eu não diria só do handball, exato. Na formação. Portanto, enquanto nós não virarmos um bocadinho isto ao contrário e existir uma carreira de treinador e de facto porque o valor que um treinador recebe para estar junto de jovens é suficientemente cativante para pessoas com alguma experiência se dedicarem a isso, a possibilidade de crescer também é menor. E depois é ter mais instalações esportivas. Ou termos uma coisa tão simples quanto esta, que é ter o Ministério da Educação juntar-se à Secretaria de Estado do Desporto e verificarem que não é possível os miúdos estarem na escola todo dia. Nem é possível, nem faz sentido, é demasiado tempo na escola. Fechados numa sala de aula. E então, em vez de estarem em salas ou em escolas até às 6:30 da tarde, a escola pura e simplesmente termina mais cedo e depois a partir daí terem as atividades circunscolares, atividades culturais, desportivas e extradesportivas. E assim, em vez dos pavilhões estarem cheios entre as 7 da noite à meia-noite, nós temos jovens que treinam até à meia-noite para depois no outro dia estarem na escola às 8 da manhã. E em vez disso acontecer, os pavilhões vão estando entre as 2 até às 7, 8 horas. Isso permite o quê? Permite uma família ter tempo para jantar a horas dignas, ao jovem para descansar, à família também para ter privado. E se calhar disciplinas como atividades cívicas e coisa que o valha, já podem ser dadas em casa quando deviam ser sempre dadas em casa e não em escola. Exatamente. Sim, aproveitar, agora tem havido também uma aposta nas UAS, nas unidades, mas é de alto rendimento. Mas o problema é que isso ajuda de facto ajuda, mas já é alguma coisa. Mas, por exemplo, vejam o que é que está a acontecer. O Porto, o Benfica e o Sporting estão a meter os seus melhores atletas em colégios onde se constroem horários que são adaptáveis ao alto rendimento. Exatamente. Mas lá fora, por exemplo, na Dinamarca, os miúdos saem da escola às 2 da tarde. Então, espera aí, um treinador dinamarquês disse-me assim, então, mas os vossos miúdos portugueses passam tanto tempo na escola, então vocês são muito inteligentes. Não. Nós perdemos muito tempo na escola. Exatamente. Temos é que dar o que é essencial. O que é dado da escola à escola? O que é para ser dado em casa? Em casa. Exatamente. Não é? E temos é que estimular e dar condições às famílias para que o possam fazer. Isso é que é mais importante. Ou seja, não lhe dês a cana da pesca e o pescado, ensina a pescar, não é? Exatamente, sim. Isso é que é fundamental. As ferramentas para chegar lá, exatamente. E o professor estava a tocar aí no ponto da carreira de treinador e também falamos anteriormente das grandes equipas
técnicas que os grandes clubes têm. Também passará por aí dos outros clubes não conseguirem ter essas grandes equipas, ou seja, um treinador jovem não consegue integrar uma equipa para depois se lançar ele como treinador próprio, como acontece muitas vezes no futebol, por exemplo, que é outro mundo de... E isso já é um nível diferente, ou seja, um treinador jovem não se conseguir lançar. Da forma como está, é mais fácil lançarem-se. Porque, exato, ou seja, que assumir logo. Não havendo dinheiro, reparem, o que é mais fácil de entrar? É um jovem que normalmente vive em casa dos pais, não tem despesas, o pai até lhe paga o carro, paga tudo, então tudo, por muito pouco que ele receba, para ele tudo é lucro. Uma pessoa que é alguém que já tem uma família e que só é ele que paga as despesas, ou seja, ele tem que pagar o automóvel, se tiver aqui de automóvel, tem que pagar o combustível, por aí fora, a manutenção. Ao ter que se deslocar, isso é uma despesa para ele, não para o pai dele, não é? Exatamente. Então já não é qualquer jovem que pode pegar claro, em algo que é altamente pouco remunerado. Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas um treinador vai dar meia dúzia de treinos. Não é verdade. Ou seja, não é apenas esse o tempo que um treinador dedica. Exatamente. Nós, se damos um treino de 1h30, nós necessitamos entre meia hora a mais 1 hora para o planear. Exato. E depois temos o jogo, a deslocação e tudo. Nós estamos a falar facilmente por 4 ou 5 treinos mais um jogo para 20 horas. 20 horas é metade de um horário laboral. Okay. E agora, se pegarmos nisto, no alto rendimento, em que, para além de planear os treinos, nós temos que observar, muitas vezes filmar os treinos e vê-los, filmar os adversários e vê-los e preparar os vídeos, tudo isto. E isto é muito mais com um horário de trabalho. Muito mais de 40 horas. As pessoas não têm noção, mas eu, para enviar para os meus jogadores um vídeo com 5 minutos, envolve muito mais que 15 horas de trabalho. Exatamente. Por isso é que eu estava aqui antes a perguntar quanto tempo é que demorava a editar. Exatamente. Porque nós, para fazer um videozinho de 5 minutos com os melhores remates do Martinho, os melhores remates do Francisco, assim, demora-nos muito tempo. E isso é um investimento muito grande e é uma necessidade de horas de trabalho bastante elevada que as pessoas não têm noção. Pegando precisamente nessa parte do trabalho de um treinador, e o professor também tocou no início muito na evolução do próprio jogo, e como é que também já treina há bastantes anos, e foi como é que o treinador evolui para este jogo tão rápido e tão mais técnico, também à conta da observação e do próprio estudo, não é? Tem que estar sempre o próprio treino vai dando uma resposta a isso, ou seja, o jogo está assim porque o treino também o ajudou, enquanto que antigamente o treino também era um treino um bocadinho mais parado, um treino se calhar um bocadinho mais baseado na tática coletiva. Hoje o treino é muito baseado em decisões individuais, decisões grupais. Existe também tática coletiva, existe, mas muitas das vezes acaba por ser um suporte nos momentos onde não se termina no ataque rápido, não se termina num contra-ataque, ou na transição, se quisermos, que é mais abrangente. O treino tem que dar resposta a isto, não é? Nós treinamos, ou seja, o treino e o exercício em si tem que dar resposta àquilo que nós pretendemos ver no sábado seguinte, no mês seguinte. Para isso é que serve, para balizar comportamentos que queremos que aconteçam em jogo. Como é que o professor, isso também é uma curiosidade minha e acho que os espectadores também vão querer saber, como é que viu também a evolução e a implementação do 7 para 6, do tirar o guarda-redes, que antigamente não se fazia praticamente, lá está, porque era um jogo muito... O 7 contra 6, ou seja, isto já se fazia, atenção, mas as decisões eram completamente distintas, ou seja, o que veio alterar foi o facto de ser possível a uma equipa não ter o guarda-redes em campo. Exato. Ou seja, o guarda-redes é um elemento que pode entrar dentro da área e desde logo tem um equipamento diferente. Antes de haver esta regra, quando se queria retirar o guarda-redes, o que é que se tinha que fazer? Tinha que se colocar um jogador portanto, que tinham normalmente tinham uma camisola diferente e esse jogador jogava à frente. Qual é que era a particularidade? É que era esse jogador que tinha que sair
para entrar o guarda-redes por ele, ou esse jogador quando muito ia para dentro da área, porque é o único que pode entrar na área. E isso tornava o jogo e as decisões um bocadinho diferentes, ou seja, nós muitas das vezes, o que é que fazíamos? Quando estávamos a jogar contra uma equipa que jogava o guarda-redes à frente, procurávamos que a terminar o ataque fosse esse jogador. Para quê? Para não ter tempo para efetuar a troca. Exatamente. Hoje já qualquer jogador pode fazer a troca e isso conduziu uma alteração. Já no passado havia equipas, quando por exemplo o 6 contra 6 não encontrava uma solução, colocavam o guarda-redes jogando numa situação, mas a superioridade numérica, no entanto, apenas a sua utilização era residual. Exatamente. Era residual. Hoje não. Hoje democratizou-se, houve várias equipas, do qual, por exemplo, o Porto é um exemplo claro, em que tirou partido, quer em nacional, quer internacional, do 7 contra 6, mas, por exemplo, temos o Sporting, por outro lado, e com a filosofia do Ricardo, que não acredita no 7 contra 6 e não gosta, em que tem tido excelentes resultados jogando 6 contra 6. Por exemplo, em Portugal temos o Marítimo neste momento, que é uma equipa que joga 7 contra 6 os jogos todos. Portanto, acredita. Eu acho que há treinadores que gostam e têm pessoas para isso, há outros que não gostam e procuram também rodear-se de jogadores que não consigam fazer isso. Eu particularmente jogar 7 contra 6 sempre não gosto. Eu gosto de jogar o jogo 6 contra 6. Agora defendo, se o temos e se num dado momento precisamos, porque com o 6 contra 6 não estamos a resolver, pronto, já tinha utilizado mesmo sem esta regra, mas de uma forma esporádica. Portanto, acho que lá está, é o aproveitamento da regra. Exato. E também tem que ser muito bem treinado, não é? Claro, é como tudo. Da mesma forma como treinamos 6 contra 6, treinamos 6 contra 5 e antigamente treinávamos muitas vezes 5 contra 6 quando havia uma exclusão. Se queremos ou se pensamos utilizar 7 contra 6, temos que treinar. Claro. E eu ainda por cima sou defensor do treino, portanto não sou defensor que as coisas apareçam em campo. Sem o trabalho pode prévio, acontecer, né? Com jogadores de altíssima qualidade, que chegamos e desenhamos uma situação e eles pela sua qualidade conseguem interpretá-lo. Agora, o normal é termos que trabalhar, temos que consolidar essas rotinas para depois ele poder acontecer no jogo. Também estamos quase a terminar a nossa conversa. Vou aqui a um nível mais pessoal, profissional do professor, perguntar-lhe se tem perspectivas de voltar a treinar. Tenho perspectivas. A partida irá acontecer para o próximo ano. Ainda não está totalmente definido, mas vai voltar aos bancos? Sim, vou voltar. Este ano confesso que me está a fazer muito bem. Exato. Porque foram muito tempo sempre no treino e nunca a fazer só treino. Eu também dou aulas na universidade e isso tem sido uma boa comunhão até ver. Não só trazer a experiência empírica do treino para a faculdade, mas também levar alguns ensinamentos mais teóricos, resultado de alguns estudos teóricos, e na maior parte desses estudos acabam por ser estudos junto de alguns dos melhores praticantes, porque normalmente a teoria o que é que faz? É procura de alguma forma sistematizar aquilo que acontece nas boas práticas, também levar para o treino também tem sido uma boa união. Portanto, eu quero continuar enquanto puder, enquanto eu entender que ainda tiro prazer, porque isso é que é importante nesta idade, quero continuar a treinar por um lado e a dar aulas por outro. E o professor ainda joga? Há encontros de veteranos? Não, quer dizer, eu diria que jogar já não é bem o termo. Eu entro para o campo e diverto-me e procuro me divertir ao máximo, isso é que é importante. Mas ainda faz aqueles remates de primeira liga? Não, isso é agora sou mais ciclista, faço mais cicloturismo que propriamente jogar. Mas gosto muito, e acaba por ser mais pelo convívio, por estar com os nossos amigos, nossos colegas. Juntamos, nós temos uma equipa, começou por ser o Masters do Porto e agora estamos ligados ao Futebol Clube do Porto, ou seja, competimos com o nome Futebol Clube do Porto, mas é uma boa desculpa que nós temos para estar juntos, para falarmos, para brincarmos, com o handball como uma boa desculpa. Exatamente. Vamos também aos campeonatos europeus, dos Masters e tudo. Pronto, acaba por ser uma comunhão muito saudável,
para gente que já foi atleta e que agora vê o handball um bocadinho fora do campo, mas tem a hipótese de reunir dentro de campo. E também é mais fácil manter as amizades, não é? Sim, sempre o encontro. Sim. É verdade. É mais uma desculpa que nós temos para nos juntarmos. Exatamente. Professor, foi um prazer conversar muito consigo. Obrigado. Falar sobre handball e como o handball português está a crescer por esse mundo fora, como se viu com este inédito 4º lugar. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Também muito obrigado por falarem de handball, porque tudo o que nós possamos contribuir para o aumento desta cultura desportiva, que começámos a intervenção por dizer que ela é um bocadinho inexistente, tudo o que seja para aumentar um bocadinho, nós agradecemos. Nós estamos no desporto, agradecemos. Obrigado. Obrigado. Fica mais um Desporto às 9. Já sabe, para esta entrevista e outras, visite o nosso canal do YouTube, visite o nosso website, o atleta.pt, e siga as nossas redes sociais.